Se você quer entender o que é o Bitcoin de um jeito bem fácil e sem usar termos técnicos, então esse vídeo é para você. Seja bem-vindo ao canal Explicando o Bitcoin, onde você encontra as informações sobre criptomoedas do jeito mais fácil do YouTube. E a primeira coisa que você tem que saber sobre o Bitcoin é que ele não é uma moeda de criminosos. Ele não é um dinheiro de golpistas da internet. Em quase 100% dos golpes que existem, o dinheiro utilizado é o real, o dólar, o euro. O traficante recebe o pagamento em real. O político corrupto recebe a propina em real ou em dólar. E nem por isso as pessoas dizem que o real e o dólar são moedas de criminosos. Quando uma pessoa aplica o golpe do Pix, o problema está no bandido e não no Pix. Quando alguém passa um cheque sem fundo, a culpa é do bandido, não é do cheque. O mesmo acontece com o Bitcoin. Você não pode culpar o Bitcoin pelos golpes que são dados na internet. Infelizmente, ele é usado como uma ferramenta para dar golpes, assim como o Pix ou os cheques. Outro detalhe importante é que muitas pessoas dizem que o Bitcoin é uma moeda sigilosa, irrastreável, secreta, que não tem nenhum tipo de controle. E isso é uma grande mentira. O Bitcoin, na verdade, é a única moeda que é 100% transparente e totalmente rastreável. Qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, consegue acessar todas as transações de todas as pessoas desde 2009 até hoje. A blockchain, que é o histórico do Bitcoin, é totalmente transparente. Você não consegue esconder as transações que você faz. Uma nota de real, por exemplo, que você pega, pode ter passado na mão de milhares de pessoas e ninguém nunca vai ter como rastrear por onde essa moeda passou. Com o Bitcoin é o contrário. Cada transação que foi feita dentro da blockchain é totalmente pública para qualquer pessoa. Beleza? Então, vamos seguir com o nosso vídeo. Eu vou usar aqui um exemplo que vai ajudar a gente a entender os principais pontos do Bitcoin. Quando você vai no mercado, você tem algumas formas de pagamento. Dinheiro em espécie, Pix, cheque, transferência, cartão de crédito, cartão de débito, vale alimentação. E todas essas formas de pagamento utilizam o real como moeda. Quando você faz um Pix, você envia reais. Quando você usa o seu cartão de débito ou de crédito, você está transferindo reais. O Bitcoin também é uma forma de pagamento. Ele é um sistema de dinheiro eletrônico. Mas a moeda utilizada dentro desse sistema não é nem o real e nem o dólar. A moeda do sistema Bitcoin recebeu o mesmo nome do sistema, Bitcoin. Então, para você não confundir e ficar mais fácil de eu explicar, quando eu me referir ao sistema Bitcoin, eu vou usar o termo Bitcoin. Quando eu me referir à moeda desse sistema, eu vou usar o termo BTC, beleza? Então, o BTC é a moeda utilizada dentro do sistema Bitcoin. Todas as formas de pagamento que eu citei no exemplo têm um ou mais intermediários. O intermediário é uma pessoa ou uma empresa que tem o poder de interferir na sua transação. No caso do dinheiro em espécie, nós temos o intermediário, como você está vendo aqui na nota, o Banco Central do Brasil. É ele quem diz se uma moeda vale ou não vale. Por exemplo, nós já tivemos essa nota aqui de R$10, que hoje em dia não vale mais. O mesmo acontece com essa nota de R$1. Você não consegue fazer compras com esse tipo de moeda, porque o Banco Central disse que não pode mais. No caso do Pix, transferência, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, nós temos como intermediário o seu banco. Você precisa da autorização do seu banco para que essa compra seja efetuada. E ele estabelece limites de valores, dias e horários em que você pode utilizar essas formas de pagamento, como é o caso da transferência e do Pix.
você pode fazer uma transferência de segunda a sexta no horário comercial e o Pix tem limite de valor e esse valor muda se está de dia ou se está de noite. E também quantas pessoas já tentaram fazer uma compra no cartão e a sua conta foi recusada, ele teve que ligar no banco para pedir autorização para ele efetuar a compra dele. Você tem que pedir autorização para o seu banco para utilizar o seu dinheiro que você trabalhou para ter. Ou seja, esse dinheiro, na verdade, não é seu. Esse dinheiro é do banco. Se o banco tem o poder de negar a sua compra, o dinheiro não é seu. No caso do Vale Alimentação, nós temos a empresa do cartão. Sodexo, SX Card, VR, tudo tem que estar ok com essa empresa. A comunicação tem que estar funcionando, senão a sua transação não vai ser efetuada. O mesmo acontece com a maquininha do cartão. Cielo, Stone, PagSeguro. Se tiver algum erro de comunicação com o servidor dessas empresas, você também não vai efetuar a sua compra. Com o Bitcoin, isso não acontece. O Bitcoin é um sistema de pagamento sem intermediário. Ninguém nunca vai conseguir interferir ou impedir a sua transação. Você consegue enviar a quantidade de BTC que você quiser, quando você quiser, para quem você quiser, em qualquer lugar do mundo, sem nunca precisar nem de um banco, nem de uma empresa e nem da autorização de nenhum governo para que a sua transação seja efetuada. Como o nome diz, o BTC é uma criptomoeda, um dinheiro criptografado. Através dessa criptografia, as carteiras de criptomoedas geram endereços de Bitcoin, as chaves públicas do Bitcoin, que funcionam como se fossem a sua chave do Pix. Você informa o endereço de Bitcoin para uma pessoa e essa pessoa vai conseguir transferir BTCs para o seu endereço. E vinculado a esse endereço, nós temos as chaves privadas que protegem os seus BTCs de serem transferidos. Elas funcionam como se fosse a senha do seu banco. Então, mesmo que a pessoa tenha o seu endereço de Bitcoin, ela não vai conseguir interagir com os seus BTCs. Como a blockchain é transparente, a pessoa consegue ver o seu saldo, o seu histórico de transações, mas ela não consegue movimentar os seus BTCs. A única pessoa que consegue transferir os BTCs de um endereço de Bitcoin é a pessoa que tem as chaves privadas vinculadas a esse endereço. É isso que significa uma criptomoeda, um dinheiro que é protegido por criptografia, onde ninguém consegue ter nenhum poder sobre o seu dinheiro, exceto você. Outro detalhe importante é que todas as formas de pagamento que eu citei são empresas que têm uma sede, um CNPJ, um presidente ou um dono, funcionários. Essas empresas estão sujeitas às leis e à jurisdição do país ou do estado onde elas estão estabelecidas. Ou seja, essas empresas são centralizadas. As nossas leis permitem que um juiz possa bloquear as contas das pessoas. Por exemplo, se você está devendo alguém e não paga, essa pessoa pode te processar e o juiz pode expedir um mandado para que o seu dinheiro seja bloqueado e transferido para a pessoa que você está devendo. E isso está certo. Se você deve a alguém, você tem que pagar a sua dívida. O mesmo acontece com bandidos, sequestradores, golpistas. As pessoas que sofreram os golpes, elas têm o direito de receber o dinheiro de volta se esse dinheiro estiver numa conta bancária. Também tudo certo. O problema é que hoje em dia, dependendo do que você falar ou escrever em uma rede social, pode levar ao bloqueio da sua conta, apreensão do seu passaporte ou até mesmo a sua prisão. Eu moro em Belo Horizonte. Aqui as manifestações estão proibidas. E não importa se você concorda ou não com os manifestantes.
A questão é que essas pessoas têm o direito de se manifestar garantido pela Constituição. Mas aqui em Belo Horizonte não. Aqui, se você se manifestar, você vai preso. E além disso, nós temos juízes que estão agindo como ditadores, que através de inquéritos e processos ilegais podem emitir uma ordem judicial com abuso de poder absurdo para congelar suas contas se você fizer ou falar alguma coisa que ele não concorda. E aí ele vai mandar essa ordem judicial do bloqueio da sua conta lá para o seu banco. Tem um prédio do seu banco. E lá vai ter um funcionário que vai receber essa ordem judicial, vai passar para o setor responsável e com o aperto de um botão você vai ter todo o seu dinheiro bloqueado. Já que o banco também está sujeito às mesmas leis desse juiz autoritário, então eles não vão questionar se essa ordem é ou não válida, se ela é ilegal ou não. Eles vão simplesmente cumprir, porque senão quem vai pagar as consequências são eles. E na hora de decidir se quem vai ter o dinheiro bloqueado é você ou o seu banco vai decidir que você vai ter o seu dinheiro congelado. Com o Bitcoin, isso não acontece. Ele é um sistema descentralizado. Não existe nenhum prédio, nem dono, nem presidente, nem funcionários. O Bitcoin não está sediado em nenhum país para que ele seja obrigado a seguir as leis dele. Não existe nenhum setor responsável, não existe ninguém que possa ser responsabilizado por descumprir uma ordem ilegal. Não tem ninguém que possa ser citado em um processo judicial, ou seja, descentralizado. Quem faz o Bitcoin funcionar são milhares de pessoas ao redor do mundo que rodam o programa do Bitcoin nos seus computadores, criando vários backups e atuando como servidores individualizados do Bitcoin, atualizando e fiscalizando esse banco de dados 24 horas, 7 dias por semana. E mesmo que alguma coisa aconteça com uma dessas pessoas ou um desses computadores, ou então um país proíba o Bitcoin, os outros milhares de computadores ao redor do mundo vão continuar fazendo o sistema funcionar perfeitamente. Ele não depende de uma pessoa, uma empresa ou um servidor específico. São milhares de pessoas que fazem o sistema funcionar. Descentralização. E mesmo se um juiz, o Estado, encontre uma dessas pessoas e obrigue ela a interferir no protocolo, roubar o BTC de alguém, ou então interferir em uma transação para que ela não aconteça, isso não vai causar nenhum efeito. E por 2 motivos. O primeiro é que, como eu já disse, a única pessoa capaz de interagir com o BTC de algum endereço é a pessoa que tem as chaves privadas que estão vinculadas àquele endereço. Nenhum terceiro vai conseguir fazer alguma coisa com qualquer BTC que não pertença a ele. Como o sistema é transparente e público, um juiz pode até ver o saldo da pessoa, rastrear todas as transações feitas, mas ele jamais vai conseguir fazer qualquer coisa com aquele BTC. Lembrando que corretora não vale. A corretora, ela é uma empresa que está sediada num país sujeita às leis e às ordens judiciais daquele país. Portanto, se o seu dinheiro estiver numa corretora, ele pode ser bloqueado. O Bitcoin que está na corretora não é seu. É só um número na tela do seu computador, do seu celular. O Bitcoin só é seu quando ele está protegido pelas suas chaves privadas em uma carteira de criptomoedas. E é por esse motivo que muitos criminosos utilizam o Bitcoin para fazer as suas transações, porque ele é inconfiscável. As transações na blockchain são irreversíveis. Então, aquele dinheiro que ele roubou de uma pessoa,
que ele conseguiu transformar em Bitcoin jamais vai conseguir ser confiscado. Vai pertencer a ele para sempre. Infelizmente, muitas pessoas utilizam o Bitcoin para o mal, que é uma pena. E o segundo motivo é que, mesmo que o Estado obrigue essa pessoa que roda o programa do Bitcoin a alterar sua base de dados, interferir no sistema de alguma forma, ou então alguém que quer fazer uma transação falsa, quer aumentar a quantidade de Bitcoins dele na marra, alterando ali o código do Bitcoin no computador dele, ele também não vai conseguir. Quando esse computador se conectar à internet e começar a interagir com os outros computadores que também estão rodando o programa, logo o problema vai ser identificado. O computador número 1, que seria o computador alterado, vai conversar com o computador número 2. Olha, eu recebi aqui uma nova transação. Confere. O computador número 2 vai dizer: olha, eu ainda não recebi. Talvez o problema seja comigo. Vou conversar aqui com outros computadores. E aí ele vai comunicar com o computador número 3. Olha, o computador número 1 está dizendo que tem uma transação nova e eu ainda não recebi. Você já recebeu? Aí ele vai falar: olha, eu também não recebi. Vamos conversar com os outros computadores aqui para ver o que está acontecendo. E aí, conforme eles vão comunicando entre si, eles vão perceber que aquela transação não aconteceu, que está tendo ali uma suposta tentativa de golpe, e vão descartar essa transação. Ela não vai ser identificada. E se esse computador, ou aquela pessoa, dona do computador, continuar alterando o protocolo, simulando transações que não existem, logo todos os outros computadores vão ignorar aquele computador número 1 e nenhuma ação que ele fizer vai ser identificada pelo sistema. Isso é um sistema descentralizado, que independe de qualquer ação ou vontade de governos ou juízes, que vai continuar funcionando, não importa a opinião de qualquer pessoa que seja sobre ele. Mesmo que um país ou um grupo de países proíba o Bitcoin, os outros nodes ao redor do mundo vão manter essa rede funcionando e ativa. A única forma que existe de acabar com o Bitcoin é se todos os países do mundo, ao mesmo tempo, desligarem a energia e a internet do mundo todo. E aí você pode ter certeza que num cenário como esse, o Bitcoin vai ser a última das suas preocupações. E para finalizar, uma informação muito importante. Diferente do dinheiro oficial, real, dólar, euro, que pode ser criado e impresso infinitamente conforme a vontade e o interesse dos nossos nobres e honestos políticos, o BTC é escasso. Só vão existir 21 milhões de BTCs. E a criação de novas moedas segue regras pré-estabelecidas desde 2009. Nada mudou de 2009 até hoje. E o melhor de tudo, a cada 4 anos, a quantidade de BTC criada através dessa regra, que é a mineração, cai pela metade, fazendo com que a cada dia existam menos BTCs disponíveis para serem adquiridos, fazendo do BTC o item mais escasso do mundo, mais do que o ouro. Todo mundo sabe que o ouro é valioso porque ele é escasso. Quando o dólar perdeu o seu lastro em ouro, lá em 1971, 1 grama de ouro custava $1. Hoje, 1 grama de ouro custa $56, 56 vezes mais. E o mais interessante é que isso não deveria acontecer, já que de 1971 para cá, mais e mais ouro foi sendo minerado. Portanto, o preço do ouro deveria ter caído, porque mais ouro foi sendo descoberto, ele foi se tornando cada vez menos escasso. Era para o preço abaixar. Mas não, o preço subiu. E a culpa disso é dos nossos nobres e honestos políticos, que a cada dia imprimem mais e mais dinheiro
utilizando o poder público para fazer os seus próprios interesses e não o da população. Fazem o que querem com o dinheiro, gerando inflação e aumentando o preço das coisas, da comida das pessoas que a cada vez comem menos e até morrem de fome. É graças a essas ações que o dinheiro fiduciário, o dinheiro que você usa do dia a dia, perde mais e mais valor, fazendo com que o preço dos itens escassos, como o ouro e como o Bitcoin, subirem tanto. É por isso que o Bitcoin saiu de $0 para $20 mil, de R$0 para R$120 mil, já que os governantes controlam mal o dinheiro, fazendo ele ir se desvalorizando com o passar dos anos. E se você já está na dúvida se vale ou não a pena comprar Bitcoin, você deve responder a seguinte pergunta. Sabendo que o preço do Bitcoin está diretamente ligado à competência e à honestidade dos políticos ao lidar com o dinheiro que você é obrigado a usar, o que você acha que vai acontecer? Se por um milagre divino os nossos nobres e honestos políticos realmente começarem a serem honestos, a cuidarem bem do país, a investir o dinheiro onde realmente é necessário para o bem da população, deixar de lado os seus próprios interesses, os seus projetos de poder e cuidar bem do dinheiro, porque é isso que o país precisa. Se você acha que isso vai acontecer, não compre Bitcoin, porque nesse dia o preço do Bitcoin vai a zero. Ele vai perder completamente a razão e o motivo dele existir. Se os políticos começarem a cuidar bem do dinheiro, o Bitcoin acaba. É só usar o dinheiro normal que vai estar tudo certo. Agora, se você acha que a tendência é só piorar, que os nossos nobres e honestos políticos vão continuar buscando seus projetos de poder, ignorando as necessidades do país, corrompendo as instituições, comprando votos, pagando e recebendo propina para parente, para amigo, para dono de empreiteira, cada vez mais criando dívidas impagáveis, rombo na previdência, que vai fazer com que seja necessária a impressão de cada vez mais moeda, levando a aumento cada vez maior dos preços e da inflação, então a tendência do Bitcoin é subir infinitamente conforme eles imprimem mais e mais dinheiro. Se você acha que isso vai acontecer, com certeza o Bitcoin é uma opção para você fugir desse sistema corrupto. Assim como os cubanos e os moradores de vários outros países já abandonaram a sua moeda local para negociar apenas com uma moeda que eles acham que tem realmente valor, haverá um dia em que todas as pessoas vão acordar, vão perceber que aquele papel pintado não tem valor nenhum, porque os governos dos seus países destroem o poder de compra daquela moeda a cada dia, destruindo o futuro dessas pessoas e dos seus filhos. E então, nesse dia, eles vão desejar correr para aquela que é a única moeda que não pode ser controlada por esses políticos desgraçados, que é o Bitcoin. Mas talvez nesse dia ele já não seja mais acessível como ele é hoje. Então, aproveite. Se você se interessou ainda mais sobre o Bitcoin e quer saber mais sobre ele, então eu sugiro que você se inscreva aqui no canal e veja os outros vídeos sobre os mais variados assuntos sobre a criptomoeda. Lembrando sempre que se você quiser comprar Bitcoin por P2P, com privacidade e segurança, para você que não quer ou não pode abrir uma conta em uma corretora, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, clica no gostei e se inscreva aqui no canal Explicando o Bitcoin, que é onde você encontra as informações sobre criptomoedas do jeito mais fácil do YouTube. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, um abraço e valeu!